Olá a todos mais uma vez, o meu nome é Sara Morato e estamos mais uma vez para uma aula de português língua não materna de nível intermédio. Eu lembro-me que na última aula falámos sobre as mulheres pioneiras na ciência e disse também que a aula hoje continuaria com o mesmo tema, portanto vamos continuar a trabalhar o mesmo tema. Mas no final da aula eu lancei-te um desafio, mostrei-te um vídeo e fiz-te duas perguntas. Eu vou escrevê-las outra vez no quadro, só para termos aqui uma linha condutora. E as perguntas eram: qual é o objetivo do vídeo e de que forma o objetivo do vídeo, portanto deste vídeo, se relaciona com as cientistas de que falámos. Portanto, aquelas três cientistas que eu tinha apresentado. As cientistas de que falámos. Portanto, estas eram as duas perguntas que tinhas que pensar em casa, que eu te pedi para pensares em casa, mas eu hoje, e para não te deixar assim sem resposta, vou-te mostrar o vídeo mais uma vez, vou passar só uma vez, ok? E depois sim vamos responder estas perguntas, pode ser? Portanto, vamos lá. Tenho 10 anos e estou no 5º ano. Eu tenho 15 anos e estou no 10º ano. Minhas aulas acabam às 4h30, segundas e quartas, pratico natação e música. Estou a aprender a tocar viola. Eu tenho aulas todos os dias à tarde, também jogo hockey e ando no inglês já há algum tempo. Gosto muito de música, mas ainda não sei o que irei fazer quando for mais velho. Também gosto de desenhar. É isso. Eu estou em Humanidades, gostava de seguir Relações Internacionais, apesar de também gostar de Gestão. Quero ir para o estrangeiro e conhecer novas pessoas e novas culturas. Quanto à família, eu penso depois de acabar de estudar. Meus amigos estão todos na escola. Os meus amigos estão todos na escola, alguns já chumbaram, mas continuam a estudar, até porque o ensino é obrigatório até o 12º ano. E se um dia Ficamos assim com mais uma visualização do vídeo. Eu disse que ia só passar uma vez e é isso que temos. Então, afinal, qual é a resposta que tu me poderias dar a estas duas perguntas? Qual é o objetivo do vídeo e de que forma o objetivo do vídeo se relaciona com as cientistas que falámos? Bom, no vídeo nós vemos dois jovens, duas crianças, um menino e uma menina, que falam sobre si um pouco, não é? Sobre o seu percurso escolar. Portanto, eles fazem basicamente a mesma coisa, eles têm os mesmos sonhos, mas isto passa tudo muito por a escola. Portanto, o seu discurso está muito relacionado com a escola e aquilo que eles pretendem fazer depois da escola. E de que forma é que este vídeo se relaciona com as cientistas de que falámos? Não sei se sabes, mas provavelmente tu sabes, em todo o mundo há muitas meninas que não podem estudar. Portanto, ao contrário de Portugal, em que rapazes e raparigas podem estudar, há muitos sítios no mundo, há muitos locais no mundo em que isso não acontece. Portanto, as meninas não vão à escola. Imagina, se as meninas não vão à escola, não teríamos cientistas. Portanto, é esta a relação que encontramos entre o vídeo e as três cientistas que eu te apresentei, a Marie Curie, a Nettie Stevens e a Alice Ball. Se não estou em erro, eram estas três cientistas que eu te apresentei, sendo todas elas pioneiras em alguma área. Portanto, era estas as respostas que tu me deverias dar a estas duas perguntas. Se as meninas não estudassem, não teríamos cientistas mulheres, não teríamos médicas mulheres, não teríamos professoras mulheres, porque para ser professora é necessário estudar. Portanto, a mensagem principal que o vídeo nos transmite, ou a comparação, se nós quiséssemos fazer a comparação com as cientistas que eu vos apresentei aqui. E também te disse que hoje continuaríamos com o mesmo tema, portanto, vamos continuar com as mulheres na ciência. Vamos falar de mais duas mulheres que trabalham e vivem da ciência, ou viviam da ciência. E uma delas é uma primatologista. Sabes o que é uma primatologista? Uma primatologista é uma mulher que estuda a primatologia. E o que é a primatologia? A primatologia é a ciência que estuda os primatas. Portanto, primatologista é uma mulher que trabalha com primatologia e a primatologia é a ciência que estuda os primatas. Isso talvez talvez seja aqui que eu explico o que é um primata, para tu perceber exatamente o que é que isto é. Portanto, a palavra primata, já está. Temos a palavra primata, eu também disse primatologista, e
primatologia. Provavelmente, muitos de vocês já ouviram estas 3 palavras, ou pelo menos uma delas, numa das vossas aulas de ciências, por exemplo. Pode não ser novidade, mas para outros poderá ser novidade. Mas eu vou-te mostrar uma imagem, provavelmente com a imagem talvez seja mais fácil de perceberes o que é isto que eu estou aqui a falar. E tu podes ver aqui nestas imagens, temos aqui uns macacos muito fofinhos, uns mais pequeninos do que outros, também temos ali um gorila. Portanto, isto são primatas. Quando falamos de primatas, falamos de gorilas, macacos, falamos de orangotangos, por exemplo, falamos de nós, seres humanos, que também somos primatas. E a primeira cientista que eu vou falar hoje está relacionada, é primatologista, foi aquilo que eu disse inicialmente, ela é primatologista, portanto ela estudou os gorilas, não foram todos os primatas, portanto ela não estudou os orangotangos, por exemplo, ela estudou os gorilas. Ok? Portanto ela está relacionada com o estudo desculpa, eu fui confirmar porque estava-me a falhar alguma coisa, não foram os gorilas, foram os chimpanzés. A primeira cientista que eu te vou apresentar estudou os chimpanzés. Aliás, ela estudou, e vou escrever para o meu erro ser perdoado, chimpanzé. Portanto, ela estudou os chimpanzés. Foi o que ela estudou. Vou aqui só confirmar. Mas sim, ela estudou os chimpanzés, exatamente. Viram? Vocês não perceberam porque é que eu fui ali, mas eu já vos vou dizer. Olhem uma professora de português a dar um erro ortográfico. Fiquei aqui confusa entre gorilas, chimpanzés e orangotangos. É assim, ela estudou chimpanzés. Ela estudou durante 60 anos, foi uma vida. Portanto, temos aqui uma cientista que estudou os chimpanzés, estes primatas, e estudou durante 60 anos. Eu vou-te mostrar um texto sobre esta senhora, eu ainda não te disse o nome, mas ela chama-se Jane Goodall, ok? Eu vou-te mostrar um texto sobre esta senhora, mas antes de te mostrar o texto, eu quero ver contigo algum vocabulário que talvez seja mais difícil, que está no texto e que talvez seja mais difícil. E este texto vai falar sobre a senhora, portanto eu não vou estar aqui a repetir a mesma informação, o texto vai fazer esse trabalho por mim. Mas antes de entrarmos no texto, vamos lá ver o vocabulário que se relaciona com esta cientista. Então, no texto vamos encontrar palavras como biologia, que é a ciência que estuda a vida e os organismos vivos, zoologia, ramo da biologia que estuda os animais, símios, classe de macacos mais parecidos com o homem, gorilas, chimpanzés, bonobos, orangotangos e gibões, assistente é o mesmo que um ajudante, produção, processo de fazer alguma coisa. Documentário é um filme que dá informação sobre um assunto. Macho é um animal do sexo masculino. Temos também registar, que é apontar ou anotar. Ferramenta, uma coisa que se pode segurar na mão e que serve para realizar um trabalho, um utensílio ou um instrumento. Hierarquia, um sistema de organização baseado em relações de autoridade e de subordinação. Complexo, que não é simples. Portanto, uma coisa que é complexa é uma coisa que não é simples nem fácil. Personalidade é a maneira de ser, todos nós temos uma personalidade. Compaixão é o mesmo que ter pena de alguém e crueldade é o mesmo que maldade. E posto isto, eu sei que são algumas palavras e tu podes ter ficado um pouco perdido, vamos ver o texto, que no texto talvez seja mais fácil depois tu perceber, agora que já tens a definição, perceberes efetivamente como é que nós poderemos usar estas palavras. E o texto não tem áudio, sou eu que vou ler o texto, ok? Vamos lá então. Jane Goodall nasceu em Inglaterra em 1934. Sempre teve curiosidade por animais. Em criança, levava minhocas para casa e chegou a passar 4 horas dentro de um galinheiro para observar como é que as galinhas punham ovos. Jane não tinha dinheiro e por isso não pôde ir estudar na universidade. Ela trabalhava como assistente de produção de documentários e como empregada de mesa. Quando conseguiu arranjar algum dinheiro, em 1957, Jane apanhou um barco para o Quênia para poder realizar o seu sonho, estudar o comportamento dos chimpanzés. A princípio, os chimpanzés não confiavam em Jane, mas ela foi persistente e, ao fim de algum tempo, um chimpanzé macho aceitou da sua mão uma banana. Depois de os chimpanzés se habituarem à sua presença, Jane pôde registar comportamentos nunca antes observados, tal como usarem galhos para tirar formigas dos formigueiros.
Esta foi uma descoberta muito importante, porque até então os cientistas acreditavam que apenas os seres humanos usavam ferramentas. Ao longo de anos e anos de pesquisa, Jane mostrou ao mundo que os chimpanzés vivem em hierarquias sociais complexas e que têm personalidades próprias, conseguindo demonstrar compaixão e crueldade. Hoje em dia, sabemos que estes símios são biologicamente e socialmente muito semelhantes aos seres humanos. Jane Goodall continua a lutar pela conservação dos chimpanzés no seu meio natural. O trabalho de Jane, mundialmente reconhecido, mudou a maneira como vemos os animais e a nós próprios. Portanto, temos aqui um pouco da história do trabalho do percurso profissional, aliás, desta cientista, que, como puderam perceber, ela já nasceu no século XX, 1934, ao contrário das outras 3 senhoras que eu tinha apresentado inicialmente, que tinham nascido no século XIX. A Jane nasceu no século XX. Portanto, temos aqui uma cientista que nasceu no século XX. Eu vou-te mostrar um pequeno vídeo. O vídeo está em inglês, não é importante a mensagem que o vídeo passa. Eu quero só que tu analises e que observes toda a envolvência do vídeo, o que é que a senhora está a fazer. No caso, é a cientista, portanto, é um documentário sobre esta cientista, é uma parte, aliás, sobre esta cientista, ok? Vamos então aqui só observar o vídeo, que tem 3 minutos. 2 minutos, sim, 3 minutos praticamente. Day after day, in the sun and the wind and the rain, I climbed into the hills. This was where I was meant to be. The more I learned, the more I realized how like us they were. Truth is stranger than fiction, and fiction can be transformed into prophecy. Here we have a perfect example of that evolution. Jane Goodall, tall, blonde and beautiful. Living with the chimpanzees in the wilds of Africa. Were you ever really very frightened? I thought they were nicer than us. I had no idea of their brutality. What about the significance of the studies? There were some who tried to discredit my observations because I was a young, untrained girl. I didn't care what anybody said. They would be sending out a photographer to document the chimpanzees. We both loved being out in nature, and we both loved the work we were doing. We just got on very well. Then, just like that, Geographic ended the funding. It was very upsetting, unfortunate and sad. And it was like, well, what do we do? How long are you going to be associated with the chimpanzee? Until I die. Bem, então este vídeo, que é um excerto do documentário sobre esta cientista, portanto sobre a Jane, nós percebemos o trabalho que ela teve, percebemos a envolvência toda do seu trabalho, a persistência que ela também teve, portanto dá-nos aqui um retrato mais ou menos claro de como ela exerceu a sua profissão, como é que ela trabalhou, como é que ela fez descobertas acerca dos chimpanzés. Tem um pequeno excerto, estava em inglês, eu disse, não era, a importância não era a língua, era só as imagens. Não encontramos este documentário em português, infelizmente, talvez com legendas.
mas não existe em português. Mas voltemos ao texto, que é aquilo que nos importa. Eu só te quis dar assim umas luzes acerca desta senhora. E eu vou passar um exercício sobre o texto. Eu não vou repetir o texto, mas eu vou passar algumas perguntas sobre o texto. São perguntas de verdadeiro e falso. Portanto, eu acredito que seja fácil responder, porque também não são perguntas nem muito extensas, nem muito difíceis. Vamos lá então. O seu gosto pela biologia vem desde a infância. O seu gosto pela biologia vem desde a infância. Tu achas que é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Fala-se sobre isso no texto. Jane tirou o curso de zoologia. Tu achas que Jane tirou o curso de zoologia? Aliás, percebeste se a Jane tirou o curso de zoologia? É falso. No texto não se fala sobre este assunto. Ela embarcou para a África pela primeira vez aos 23 anos. Fala-se no texto, aliás, eu li no texto que ela foi para o Quênia. Agora, a questão é, será que foi aos 23 anos que ela foi para a África pela primeira vez? E a resposta é verdadeira. Sim, foi aos 23 anos que ela foi para a África e iniciou a sua investigação. Jane teve sempre muita confiança com os chimpanzés. Ela teve sempre muita confiança com os chimpanzés? É falso. Aliás, é muito claro no texto que ela não teve essa confiança inicial com os chimpanzés. Não só no texto, até no próprio vídeo nós percebemos isso. A descoberta mais importante que Jane fez foi que os chimpanzés aceitavam comida da mão dos humanos. Esta foi realmente a descoberta mais importante que Jane fez? É falso. Eu já te vou mostrar a resposta, mas está relacionada com as formigas, que eu lembro-me disso. Aquilo que Jane fez é conhecido em todo o mundo. É verdadeiro, era fácil de perceber, estamos a falar de personalidades muito importantes no mundo. E Jane Goodall ainda é viva. É verdadeiro, esta senhora ainda é viva. Ao contrário das outras três da aula passada, esta ainda é viva. Vamos lá aqui ver onde é que estavam as respostas. Portanto, a primeira pergunta, o seu gosto pela biologia vem desde a infância? Sim, sempre teve curiosidade por animais. Zoologia é a ciência que estuda os animais. Jane tirou o curso de zoologia. Desculpem, a primeira pergunta falava em biologia e não em zoologia, estou a confundir. Jane tirou o curso de zoologia. Não, ela não pôde ir para a universidade. Jane embarcou para a África pela primeira vez aos 23 anos. Eu tinha-vos dito que sim, aliás, fala ali num barco para o Quênia, em 1957. Aqui talvez fosse um pouco difícil, não estava a idade explícita, tínhamos que fazer aqui uma conta. Eu acredito que tenha estado atenta às aulas de matemática, que esta conta tenha sido facílima. Portanto, sim, feita a conta, ela foi aos 23 anos para o Quênia. Jane teve sempre muita confiança com os chimpanzés. Eu disse que era falso e aqui está a resposta, muito explícita. A princípio, os chimpanzés não confiavam em Jane. Não havia qualquer confiança entre Jane e estes animais. A descoberta mais importante que Jane fez foi que os chimpanzés aceitavam comida da mão dos humanos. E ela fala disso, efetivamente, fala aqui que um chimpanzé macho aceitou da sua mão uma banana. Mas não, a descoberta mais importante foi que eles usavam galhos para tirar... Eles tinham, aliás, comportamentos nunca antes observados, como tirar formigas de formigueiros. Apanhavam em galhos e tiravam formigas de formigueiros. Esta foi a descoberta mais importante que ela fez. Para nós pode parecer uma descoberta um bocado ok, não é assim tão importante, mas teve muita importância depois na continuação dos seus estudos e trabalho. Na pergunta que vem a seguir, aquilo que Jane fez é conhecido em todo o mundo. Tínhamos aqui a resposta. O trabalho de Jane é mundialmente reconhecido. Portanto, é conhecido em todo o mundo mundialmente. E, por fim, Jane Goodall ainda é viva. Sim, continua a lutar. Jane Goodall continua a lutar pela conservação dos chimpanzés no seu meio natural. Se ela continuar a lutar ao fim de 60 anos, eu disse que ela trabalha há 60 anos com estes animais, ou estuda estes animais, ela ainda continua a fazer isto. Entretanto, vamos continuar a fazer aqui um exercício, mas é um exercício um pouco diferente, está relacionado com o texto, mas eu vou-te mostrar. Tu lembras-te, tu provavelmente reparaste, eu volto atrás. Tu provavelmente reparaste que no texto havia aqui palavras a negrito, assim, mais destacadas. Estas palavras fazem parte do glossário. Aquele glossário, inicialmente, que eu te apresentei, com os significados das palavras. O que é que consiste este exercício? Este exercício consiste simplesmente em colocar algumas das palavras deste glossário no exercício. Portanto, é irmos retirar as palavras e colocá-las no exercício. Não te lembras das palavras? Eu não acredito. Eu vou-te mostrar outra vez. Aliás, este é o exercício e já te mostro as palavras. As palavras estão aqui. Vamos primeiro ver o exercício. Este vídeo é um excerto de
No vídeo vemos um chimpanzé a tirar formigas de um buraco com uma palhinha e a comê-las. A palhinha pode ser considerada uma... No vídeo, Jane diz que não fazia ideia que os chimpanzés podem demonstrar uns para com os outros. Eles parecem tão meiguinhos e afinal também podem ser muito cruéis. No vídeo, vemos que Jane, a princípio, não tinha nenhum e por isso andava sozinha pela floresta. Só depois é que lhe mandaram um fotógrafo para a ajudar na sua tarefa de documentação. São 4 frases, eu vou-te mostrar o vocabulário que talvez possas usar e depois sim resolvemos o exercício. Temos biologia. Se tiveres um caderno, eu até aconselho que escrevas. Eu dou-te algum tempo. Biologia, zoologia, símios, assistente, produção, documentário e macho. Portanto, biologia, zoologia, símios, assistente, produção, documentário e macho. Registar, ferramenta, hierarquia, complexo, personalidade, compaixão e crueldade. Registar, ferramenta, hierarquia, complexo, personalidade, compaixão e crueldade. Eu quero acreditar que no final desta aula tu te lembres destas palavras, que as consigas usar depois em alguma circunstância, seja no teu dia-a-dia ou depois noutras disciplinas. Por isso é que eu aqui as coloco também, porque são palavras talvez que sejam novas e é importante tu reteres pelo menos algumas delas, porque vão ser necessárias de certeza absoluta. Mas voltemos aqui ao exercício então. Este vídeo é um excerto de um... É um excerto de um quê? É um excerto de um filme? De uma reportagem? De uma notícia? Ali não tínhamos nenhuma destas palavras, pois não? Portanto, é um excerto de um documentário. No vídeo, vemos um chimpanzé tirar formigas de um buraco com uma palhinha e a comê-las. A palhinha pode ser considerada uma... Então, neste caso, o chimpanzé agarra na palhinha, mexe ali nas formigas, come-as. Portanto, ele, neste caso, faz aqui as vezes de um garfo, por exemplo. Pode ser considerada uma ferramenta para o chimpanzé se conseguir alimentar. No vídeo, Jane diz que não fazia ideia que os chimpanzés podem demonstrar uns para com os outros. Portanto, ela não fazia ideia da quê? Portanto, ela observou um comportamento que ela não sabia ser possível da parte dos chimpanzés. Da crueldade. Portanto, ela não fazia ideia de que os chimpanzés eram animais que podiam ser cruéis, porque parecem tão meiguinhos e no final depois também são muito cruéis. E por fim, no vídeo, vemos que Jane, a princípio, não tinha nenhum e por isso andava sozinha pela floresta. Não tinha nenhum quê? Ela andava sozinha, portanto falamos aqui de alguma companhia. Qual era a companhia? Era um animal. O animal devia ter imensos, mas não podia conversar com o animal, suponho. Não tinha nenhum assistente, portanto uma pessoa que a auxiliava no seu trabalho. E por isso andava sozinha, só depois é que lhe mandaram um fotógrafo que a ajudava na sua tarefa de documentação. Portanto, o fotógrafo fazia o registro fotográfico, portanto assistia o seu trabalho. Portanto, ele fazia o trabalho de assistente, sendo que o trabalho dele era exatamente fotografar, fazer a reportagem fotográfica para depois ajudar na investigação da cientista. Posto isto, vamos deixar a Jane de lado e eu vou-te apresentar outra cientista. Esta cientista agora é uma médica. A médica, temos aqui a fotografia, é Gertrude Hellion, eu espero estar a dizer bem, provavelmente não estou a dizer bem o nome da senhora. É esta cientista que aqui está e ela, penso que... Sim, aliás, eu antes de falar sobre a cientista em si, eu estava só aqui à procura de uma informação que não encontrei, mas também não é importante. Antes de lermos, aliás, este texto sobre esta cientista, eu vou-te mostrar um pequeno vídeo. O vídeo não tem como objetivo sequer tu perceberes o que se diz. É só para veres a senhora, para teres aqui uma ideia mais clara de como era esta cientista. Vamos lá então. I liked everything in school. I enjoyed learning things, but I had no specific bent towards science until a grandfather who died that summer of stomach cancer. And I had been trying to decide what I was going to study in college. I was just about to enter college and decided that I really had finally an aim in life. I was going to do something about cancer. Well, that meant I had to take a science, and so it was either chemistry or biology, and I decided on chemistry. So it was really very clear in my mind from then on what I wanted to do. How I was going to get there, I wasn't so sure. Neste vídeo,
que está em inglês, era só para tu veres a senhora mais do que outra coisa qualquer, porque se tu percebes inglês, talvez o tenhas percebido. Ela está a falar do porquê ter escolhido, o porquê ter ingressado nesta área das ciências. Portanto, ela fala muito pouco, o vídeo é muito curto, sobre o seu percurso, o que é que ela realmente estudou. Mas essa informação está aqui toda em português. Eu só não quis ler por cima para não causar algum conflito, mas eu vou ler o texto. Eu gostava de tudo na escola, eu gostava de aprender coisas, mas não tinha nenhuma apetência especial para a ciência, até que o meu avô morreu de cancro no estômago. Nessa altura, eu estava a tentar decidir o que é que eu ia estudar na universidade e então decidi que finalmente tinha um objetivo na vida, que era fazer alguma coisa sobre o cancro. Isso queria dizer que eu tinha de ir para ciências e seria ou química ou biologia. Eu decidi-me por química. Desde então, ficou muito claro na minha mente o que é que eu queria fazer. Como é que eu ia lá chegar, é que já não tinha tanta certeza. Portanto, ela fala aqui o porquê de ter ingressado, porque é que ela decidiu estudar química. Ela teve aqui uma situação familiar que a levou a escolher esta área, portanto, o avô, que morreu com um cancro no estômago, um cancro de estômago, aliás, e foi isto que a levou a se interessar mais pela ciência, encontrou aqui um objetivo de vida e é por isso que ela decidiu estudar química. Portanto, temos esta senhora que estudou química. Vamos lá então fazer aqui um exercício acerca da senhora. Portanto, eu dou-te aqui uns segundos só para ter a certeza de que tu consegues perceber tudo o que aqui se diz. Antes de fazermos o exercício, aqui sim, eu não vou mostrar mais nenhuma vez o texto. Tu tens que conseguir tirar a informação toda deste texto sem que eu te volte a mostrá-lo, ok? Vamos lá. No vídeo, Gertrude fala do seu passado. O texto que nós aqui temos é uma tradução, digamos assim, do que se diz no vídeo. Portanto, no vídeo ou no texto, Gertrude... não é Gertrude, porque é que eu estou a ler em português? É Gertrude fala do seu passado. É verdadeiro ou falso? Isto é um exercício de verdadeiro e falso. É verdadeiro, sim. Ela fala do seu passado, ela fala aqui da situação do avô. Quando andava na escola, Gertrude não tinha preferência por nenhuma disciplina. É verdadeiro ou falso? Ela não tinha preferência por nenhuma disciplina. É verdadeiro, por isso é que ela estava na dúvida do que é que queria seguir na universidade, não tinha tanta certeza. Portanto, ela não tinha preferência por nenhuma disciplina. O avô tentou convencê-la a estudar química. Foi o avô que a tentou convencer a estudar química? Isso diz-se no texto. Se olharmos para as perguntas anteriores, percebemos que talvez não, que é falsa. Não foi o avô que a convenceu a estudar química. Aliás, foi a situação que levou à morte do avô que a convenceu a estudar química. Eu tinha referido isso exatamente depois de ler o texto. D. Gertrude decidiu qual ia ser a sua profissão mesmo antes de entrar para a universidade. Ela decidiu qual ia ser a sua profissão mesmo antes de entrar para a universidade. É verdadeiro ou falso? Se olharmos para a pergunta antes, ou para a outra antes ainda, percebemos que não, que é falso, que ela não decidiu a sua profissão mesmo antes de entrar para a universidade. Ela ainda andou ali, ainda esteve ali na dúvida do que é que haveria de escolher. Ela fala em química e biologia, se não estou em erro, eu disse que não mostrava, mas vamos só aqui ver se em química ou biologia. Portanto, ela não decidiu logo, houve aqui um período de dúvida. Ups, eu dei a resposta final. Pronto, dei a resposta final, mas vamos trabalhá-la na mesma. Ela planificou muito bem todas as etapas da sua carreira de investigadora. E é falso também, portanto, esta afirmação é falsa. Ela não planificou muito bem todas as etapas da sua carreira de investigadora. Sabes que muitos cientistas fazem depois carreira na investigação. Pois ela diz aqui como é que eu ia lá chegar, é que já não tinha tanta certeza. Portanto, não há aqui uma planificação exata sobre a sua carreira como investigadora. Posto isto e depois de ter apresentado toda a história sobre cinco cientistas, 5 mulheres muito importantes para a ciência, eu gostava de te lançar um desafio, aliás, gostava que olhasses à tua volta e que me dissesses de que forma é que a ciência está na tua vida. Observa à tua volta, a ciência está na nossa vida em imensos aspectos. Aliás, tu estás a ver esta aula através de uma televisão e podes perceber que a ciência de alguma forma está relacionada aqui com a televisão.
Mas eu quero que olhes à tua volta, tentes perceber de que forma é que a ciência está na tua vida, no teu dia-a-dia, e que tentes fazer este exercício, este exercício que eu te proponho. Posto isto, vemo-nos na próxima aula. Até à próxima.